Salve, salve, galera! Nós estamos aqui de novo, eu, Bruno Santos, diretamente da Califórnia, com o nosso podcast semanal Desconecta. Desconecta de tudo aí, vem se ligar com a gente, que hoje a gente vai bater um papo bem interessante, um papo bem legal aqui. Eu já vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, mas é contigo, Anderson. Então, saudações, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E eu estou botando muita fé nesse bate-papo de hoje. Eu sou o Anderson e eu também estou conectado aí com vocês. O nosso convidado de hoje, ele é o Rodrigo César Vieira. Ele é casado com a Gisele, ele é pai do Benjamin, ele é psicólogo clínico e mestre em comunicação. Ele trabalhou no Brasil e na Índia com populações inseridas em diferentes tipos de vulnerabilidade social. Trabalha hoje como psicoterapeuta e faz doutorado, galera. É isso aí. Faz doutorado em estudos interculturais pela Columbia International University. Tendo como principais áreas de interesse em pesquisa a religião e a psicoterapia em especial, a esquizofrenia e outros transtornos de personalidade. E eu também tenho uma honra especial aqui de receber o Rodrigo, porque para mim ele é uma figura de inspiração. Para quem não sabe, ele foi o meu professor no período da faculdade, é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, e hoje a gente vai bater um papo bem legal, bem interessante aí com ele. E eu passo a palavra para você, Rodrigo, para você dar um oi, um salve para a galera aí. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Anderson. Para mim é uma honra. E eu estava pensando por que esse podcast não é mais uma voz no meio de tantas vozes, né? E talvez um diferencial seja porque a gente não quer impor nada. Talvez trazer à tona reflexão, fazer todo mundo pensar. E esse eu entendo que é um dos diferenciais num mundo cercado de tantas imposições, né? Bom, mas de qualquer maneira, é uma alegria. Obrigado pelo convite. Bacana, bacana. Hoje, como um pano de fundo aqui para a nossa conversa, a gente não tem um roteiro programado, realmente aqui um bate-papo, uma conversa. Não vou dizer que é uma roda de conversa, porque cada um está no canto desse mundão aí, né? Mas o tema desse nosso podcast de hoje, ele é como os traumas da infância afetam a saúde física e mental ao longo de uma vida toda, né? E só uma curiosidade, a gente está vivendo tempos muito, muito malucos aí, né? Finalzinho da pandemia, né? Depois de 3 anos, e em seguida, logo, a invasão lá na Ucrânia. E eu acho que esse tema está circulando muito na internet, né? E eu recebi, alguém compartilhou comigo, eu vi por acaso na timeline, não tenho certeza, um texto que eu achei super curioso, que me fez refletir bastante, e eu vou compartilhar aqui com vocês, como a gente vai falar de, né, a primeira infância, né, sobre os traumas e como isso afeta a vida adulta, e adultos nesse período, né, os adultos desse tempo, né, estão enfrentando grandes desafios na Europa, né, e em todo o mundo, né. Então eu vou compartilhar com vocês esse texto, essa leitura, para a gente fazer algumas reflexões, e daí a gente já entra no assunto propriamente dito, ok? Compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem ver aí, né? Sim, sim, perfeito. Eu vou ler aqui rapidamente, mas vocês podem acompanhar também a leitura, né? É um texto que diz assim, né? Imagine nascer em 1900, quando está com 14 anos, a Primeira Guerra Mundial começa e termina quando você completa 18 anos. Resultados em mais de 22 milhões de mortos. Logo após isso, uma pandemia mundial, uma gripe chamada espanhola, vitimiza 50 milhões de pessoas. Aos 20 anos, você consegue sobreviver e continua a sua vida. Já é uma vitória sobreviver a esse cenário, né? Mas vamos lá. Então, aos 29 anos, sobrevive a crise econômica global, que começou com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York, causando inflação, desemprego e fome. Os nazistas chegam ao poder quando você completa 33. Aos 39, a Segunda Guerra Mundial começa e termina quando você tem 45 anos. Durante o Holocausto, 6 milhões de judeus morreram. Haverá um total de 60 milhões de mortos nesse cenário. Quando você atinge os 52, a Guerra Coreana começa. Quando completa 64 anos, a Guerra do Vietnã começa. E quando termina, quando atinge aos 75 anos, um bebê nascido em 1985
acredita que os avós não fazem ideia de como a vida é difícil e sobreviveu a várias guerras e desastres. Um bebê nascido em 2005 acredita que é o fim do mundo quando o seu pacote Amazon demora mais de 3 minutos para chegar, ou se ele não ultrapassa 15 curtidas por sua foto postada no Facebook ou Instagram. Em 2021, muitos de nós vivemos em conforto, temos acesso a várias fontes de entretenimento em casa, e muitas vezes temos mais do que o necessário. E apesar dos problemas, podemos dizer que todos temos uma vida infinitamente melhor do que os nossos antepassados. Mas mesmo assim, as pessoas reclamam de tudo. Elas têm eletricidade, telefone, comida, água quente e um telhado sobre suas cabeças, mas ainda estão felizes e incompletas. Mas a humanidade sobreviveu às circunstâncias. Daqui é uma reflexão do autor do texto, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver, né? Eu acho que é um texto bem interessante para esses tempos, ele traz alguns pontos de vista. E você, Rodrigo, na clínica, como tem sido nesses últimos tempos lidar com os pacientes? Sei que é uma pergunta meio genérica, né? Mas você acha que aumentou assim a demanda? As pessoas têm procurado mais você recentemente? Ou continua na mesma? Como tem sido para você como um profissional da área da saúde mental? Então, Bruno, para responder essa pergunta, a gente pode olhar para a palavra crise. E para entender a palavra crise, a gente pode dar uma volta. E se por acaso eu der uma volta muito longa, vocês me interrompem, tá? Se estiver chato, estranho, se a conversa não estiver legal, vocês fiquem assim, sentindo à vontade para me cortar. Mas existem alguns antropólogos, sociólogos e também psicólogos sociais que colocam 4 visões para a palavra crise, mas para isso eles dividem blocos emocionais por continentes, etnias. E o primeiro bloco é o bloco da culpa. Né? Algumas pessoas falam que desde a América do Norte até a América do Sul, parte da Europa é caracterizada por culturas de culpa. É como se a gente nascesse sem perceber num ambiente que vem da família, da igreja, que vem de empresas, da arte e de uma série de instituições e pessoas, a influência de que eu estou em débito com alguém. Parece que, sem saber explicar o porquê, está sempre faltando fazer alguma coisa para outra pessoa, né? E aí começam expressões como meia-culpa e outras para dizer que nós vivemos uma cultura de culpa. Mas esse é o nosso bloco, né? O bloco latino. Se a gente olhar para uma parte da África e alguns países da Ásia Central, existe uma outra cultura, que é a cultura de medo. E nessa cultura de medo, de novo, influências da arte, da religião, da política, uma série de questões, colocam na pessoa uma lente para todo tipo de situação. Então, aquela questão assim, a gente no Ocidente pode achar que a gente está com o radar ligado a todo momento, no estado de alerta constante. Mas algumas culturas têm isso muito mais forte, tá? Primeira cultura, cultura de culpa. Segunda cultura, cultura de medo. Existe uma terceira cultura que pega parte do Oriente Médio e alguns países da Ásia também, um pouco mais, um Oriente beirando a Índia, mais ou menos. E aí chega até o Japão, que são culturas de honra. Não, desculpa, antes de falar da de honra, falar culturas de injustiça. O que é a cultura de injustiça? É aquela pessoa que, de novo, ao olhar o outro e olhar a própria história, tem um sentimento de houve um dano, houve uma perda, me roubaram algo, a injustiça veio e por isso eu preciso, né, pelos meus esforços, fazer o que está e o que não está no meu alcance para buscar justiça. Quem olha de fora enxerga isso como vingança, os de dentro enxergam como um preço a ser pago, e aí religiões são formadas, mas o ponto principal é esse. O terceiro bloco seria o bloco da cultura de injustiça. E o último seria culturas de honra. E é muito difícil assim definir honra ou as outras culturas quando a gente não está nelas. Mas para explicar essa última cultura, deixa eu falar da sensação que eu tive quando eu assisti O Último Imperador. Se não me engano, é esse o nome do filme, né? Aquele filme do Tom Cruise de... Último Samurai. Último Samurai. Perfeito. Onde tem uma cena que o general tenta tirar a própria vida porque ele perdeu, né, a guerra, e a gente, como ocidental, olha e pensa, por que a pessoa vai tirar a própria vida, sendo que foi só uma guerra, né? Só, entre aspas.
mas a perda da guerra significa a perda da honra, e a perda da honra é justificada pela perda da vida. Então, é uma sugestão para a gente até começar essa conversa e para responder a sua pergunta, Bruno. A crise, ela pode ser olhada por pelo menos 4 lentes, que é essa lente da culpa, a lente do medo, a lente do sentimento de injustiça e a lente da honra, ou da busca, pelo menos, por ela. E isso influencia drasticamente na maneira como a gente encara a crise, né? Seja ela social, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela política. E então fica aí uma introdução para a gente poder ir falando. Eu, sendo bem mais específico para a sua pergunta, eu acredito que nós que estamos em culturas de culpa, temos a psicologia clínica como... Bom, tem crescido muito o trabalho, as pessoas têm procurado, né? Em outras culturas, a procura pela psicoterapia é um pouco menor, por N fatores, mas um deles é pela cultura que elas estão inseridas, né? Ou seja, na cultura de honra, a procura não é tão grande como na de culpa. Na de injustiça também é um pouco diferente. Na de medo talvez procure um pouco mais. Mas respondendo a sua pergunta, nessa porção pequena do mundo chamada Brasil, ou Estado de São Paulo, ou Marília, que é onde eu moro, sim, as pessoas têm procurado muito psicoterapia. Interessante. Eu não sei se o Anderson ele tem alguma pergunta ou alguma observação, mas eu achei muito interessante, né, esse seu panorama geral, essa perspectiva, né, essas 4 diferentes perspectivas. Mas eu queria linkar um pouco. Eu acho que a gente pode voltar nesse assunto mais para frente, mas como o tema de hoje é a relação da infância, né, e a vida adulta, como isso traz. Você diria, você como um terapeuta experiente, você diria que os problemas, quando o paciente ele chega na clínica, todas as vezes é necessário uma espécie de regressão? O quanto dos problemas da vida adulta, você com a sua experiência, o seu olhar, você vê uma conexão direta com a infância? Isso é comum? É o mais comum? Ô Bruno, assim, eu vou dar uma opinião bem pessoal, eu sei que alguns colegas discordam, né? Mas eu quero fazer uma metáfora para poder explicar meu ponto de vista. E a metáfora é da vida como sendo uma estrada e eu, Rodrigo, como sendo um carro. Então, nesse carro ou dessa estrada chamada vida, eu tenho pelo menos 3 opções. Uma opção é olhar para os próximos metros da estrada, que é a simbologia do presente, tá? E eu entendo que é necessário olhar para os próximos metros para ver se vai ter um carro, para ver se vai ter uma curva, para ver se vai ter um buraco, para eu poder desviar e seguir meu caminho. A outra simbologia são os quilômetros que estão na minha frente, que é a representação do futuro, tá? E a última é o olhar para o retrovisor, que é ver o que já aconteceu, que é a representação do passado. Alguns psicoterapeutas dirigem o carro olhando para o retrovisor, tá? É uma abordagem, é uma maneira. Então, eles focam quase que toda a conversa no passado. Outros olham mais para o presente. Né? Por isso que eu digo que é bem pessoal. Eu acredito que a vida é regida pelo hoje. Então, para mim, 60% do olhar precisa estar no agora. Vou colocar aqui mais uns 20, talvez, no futuro, para ver se lá na frente vai ter algo assim a ser trabalhado, projetado pelo menos, e como consulta, tá? Como consulta, o olhar para o retrovisor. Porque eu entendo que dirigir olhando para o retrovisor ou viver a vida pensando no passado traz danos assim um tanto quanto perigosos. Um deles é o de perder situações no hoje, né? O segundo é de não conseguir ressignificar esse passado, porque eu estou preso nele. Então, para mim, a relação com o passado é de consulta. E uma vez consultada, a direção se volta para o agora e aí a gente continua essa estrada. Interessante. Gostei da analogia. Eu achei bem interessante então essa analogia ela me lembrou uma imagem que eu já vi circulando pela internet, as pessoas compartilham, e aí eu queria ver se o senhor podia dar um panorama, dar uma olhadinha, ver se ela tem relação realmente com o mundo real ou se é mais uma super simplificação, embora ela tem o quê? 3 frases, então ela já é por si só uma simplificação absurda. Então, ela seria assim: depressão, excesso de passado, estresse,
excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Será que é possível realmente resumir esses quadros focando nessas categorias de tempo? Ou é algo assim muito mais profundo que não pode ser simplificado assim, e essa simplificação é prejudicial? Ou ela é uma simplificação que, se a pessoa souber que está simplificando, beleza, é uma Então, analogia assim, válida. então a depressão seria o excesso de passado, o estresse seria excesso Isso, de presente. E a presente, ansiedade já perfeito. seria o excesso de futuro. Tá. Ótima questão, Anderson, perfeito. O que eu penso primeiro assim das simplificações? Eu gosto muito do simples, porque eu entendo que o simples me dá direções para aquilo que é complexo. E a gente tem um problema na academia, né, no mundo acadêmico, que é pegar o que é complexo e dar. Eu não sei se dá para comparar você pegar uma feijoada e dar para recém-nascido. E quando eu digo recém-nascido, não é assim subestimando a pessoa, mas é você pegar um alimento que você preparou e teve contato e pensou e oferecer para alguém que não teve ainda um tempo para se preparar para aquilo, né? Então, nós, como acadêmicos, na minha opinião, cometemos esse erro de querer o que é obtuso, difícil, complicado, e com isso a gente se isola, fica falando entre a gente, entre quatro paredes, e a gente não chega muitas vezes a um consenso. Por isso que eu gosto muito do simples. Eu entendo que o simples comunica. Se eu não me engano, é o Drummond que tem uma poesia, e numa das falas ele diz que o difícil é ser simples. E ele fala isso em relação à escrita. E para ele, o simples comunica muito mais, né, do que o difícil. Então, eu acredito, eu gosto da simplificação. Segundo, pensando aqui, você me trouxe. Eu acho que ela está super correta, né? Super correta. Talvez o segredo seja, na hora do atendimento, por exemplo, descobrir qual é o excesso. Né? Porque como cada um tem uma história, cada indivíduo é um, eu quero saber qual é o que no meu passado está trazendo esse excesso, o que nesse meu presente está trazendo esse estresse, o que no meu pensamento futuro tem a ver, né, com essa ansiedade. Mas eu entendo que são ótimos sinalizadores para aprofundar de maneira do simples para o complexo, né? De forma assim muito gradativa e pedagógica. Deu para conseguir explicar ou ficou muito confuso? Uma outra explicação seria que a depressão tem muito a ver com a palavra perda. E aí a gente só acrescenta perda em relação a quê? A coisas passadas, tá? Eu não digeri ainda as perdas. O estresse, ele tem a ver com esse excesso de presente, mas que presente é esse? É naquele radar, naquele estado de alerta que eu falei no começo. Então, eu estou com o meu radar ligado, captando um excesso que não me vai ser útil, tá? E a ansiedade, ela tem a ver com duas palavras, que é medo e futuro. Lembrando que o medo bom, duas certezas em relação ao medo, que a maioria dos nossos medos nunca vão acontecer. Primeira convicção. Segunda convicção, se eles acontecerem, eles não vão ser tão catastróficos e horríveis quanto a gente cria, né, aqui dentro. E a ansiedade se aproveita disso, né? A ansiedade, ela instala através das palavras medo e futuro uma paralisia na gente. Então, a gente poderia aprofundar mais e mais e mais a partir desse simples que você trouxe. Por isso que é tão importante trazer e partir do simples. Isso me lembrou uma frase que é atribuída ao Einstein, né? Que é aquela. Porque hoje, inclusive, até estava trabalhando em aula e a gente comentou sobre o Richard Feynman, né? Que ele foi prêmio Nobel em 1965, cara repetaculei e tal. E ele dizia que a chave do aprendizado é a questão da simplicidade. E aí isso remete àquela frase do Einstein, ou que pelo menos é atribuída a ele, de que se você não consegue explicar algo para uma criança, então talvez você tenha que estudar um pouco mais até aquilo chegar no simples. Eu gostei muito dessa colocação do senhor e pensar também, né? Porque o simples para o complexo. Eu acho que esse é um fator assim fundamental da aprendizagem. Agora, Bruno, Eu acredito que em muitos momentos é possível ser simples e profundo também, né? Porque tem uma outra palavra que às vezes a gente confunde, eu pelo menos já confundi muito, que é a superficialidade com simplicidade, né? O superficial ou banal está num nível, está num espectro, está num campo, né? É possível ser simples e profundo. Então é um outro ponto que a gente pode guardar também.
Eu adorei essa parte da sua fala, e isso também, o que o Anderson lembrou, muito bem colocado, perfeito. Eu estava nas redes sociais também esses dias, eu salvei, quando eu vejo alguma frase legal, assim, eu acabo salvando, e eu estava procurando aqui enquanto vocês falavam, que é atribuída ao Sêneca, né? Eu não sei se realmente foi ele que falou, né? Mas nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Os filósofos estoicos, eles... eu acho que você descreveu muito bem, Rodrigo, porque às vezes existe tanta profundidade, né, em frases bem colocadas, né? Uma vez eu vi uma analogia, alguém fazendo assim, dizendo que quando você tem, tipo, 18, 20 anos, você quer escrever 10 livros. Quando você tem 30 anos, você quer escrever apenas um. Aos 40, poucas palavras, poucas frases. E aos 60, uma frase, né? Os filósofos da antiguidade, eles conseguem sintetizar coisas tão imensas e tão profundas, às vezes, em um jogo de palavras, né? E isso me leva a te fazer uma pergunta, uma curiosidade pessoal mesmo, porque eu sei que você foi fazer o início, pelo menos, eu não sei os detalhes, você podia até compartilhar com a gente uma questão mais pessoal, mas fique à vontade, né? Me parece que o começo do seu doutorado você foi para a Índia, né? E eu sigo uma filósofa, né? A professora, já trouxe ela aqui em outros... eu vou montar o fã-clube dela, a professora Lucelena Galvão, eu acho ela fantástica, e ela estudou muito a filosofia oriental, né, o hinduísmo, né? E se pudesse contar um pouco da experiência, ela fala exatamente sobre isso, que o Anderson trouxe também, que eu achei primoroso, a questão da simplicidade, porque hoje em dia as pessoas querem esconder uma superficialidade em palavras difíceis, num vocabulário não tão usual, em falando muito também, né? Às vezes discursos demorados, e a professora Lucelena, ela sempre diz, né? Às vezes a pessoa fala durante 4 horas e não falou nada, né? Então, você podia compartilhar com a gente, Rodrigo, essa sua experiência, talvez o hinduísmo, você estuda as religiões, a Índia, seu doutorado lá, seria bem legal. Tenho curiosidade sobre isso. Então, primeiro, algumas motivações pessoais. Uma delas era a de entender a psicologia por uma outra lente, porque, como eu falei no começo, a lente do Europa, Estados Unidos, América do Sul, a lente da psicologia daqui é muito baseada na culpa. A gente... Tá, eu não quero ser simples demais, né, e reduzir toda a psicologia do Ocidente a isso, mas, assim, muitas vezes a gente não percebe a influência cultural que existe no nosso estudo. Por quê? Se eu vou estudar ciências exatas, por exemplo, e preciso estudar um parafuso, um copo, um número, eu sou aquele que de fora olha o objeto, né, o sujeito. Agora, na psicologia, eu estou olhando quem? Meu próprio eu. Essa mistura de quem estuda, de quem é estudado. Eu sei que muitas pessoas assim super competentes e capazes discutem isso na academia, mas eu acredito que ainda falta um pouco essa clareza de que nós nos misturamos nos nossos estudos. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nós nem sempre percebemos como aqui no Ocidente a temática culpa está impregnada em boa parte das nossas pesquisas. É como se a gente acabasse sendo meio que direcionado sem perceber, né? Como que é a psicologia de uma cultura de honra? Como que é a psicologia de uma cultura de medo? Como que é a psicologia de uma cultura de injustiça? Então, uma das intenções era ver o olhar da psicologia por quem faz psicologia, mas com outras lentes. Esse foi um ponto. A minha esposa e eu, a gente tem, assim, antes de ir para a Índia, a gente leu mais de 15 anos sobre a Índia. Então, Uau. por uma série de motivações pessoais também, a gente queria ir, gostaria muito, né, de ir, e conseguimos ir para um local, é o estado de Bihar, né, que fica no norte, fronteira com o Nepal. É um local assim um pouco ocidentalizado, porque se a gente vai para Delhi, Calcutá, se vai para Mumbai, o Ocidente chegou lá, não vou falar que se instalou e dominou ou colonizou, não fez isso, mas ele está muito presente. Em algumas regiões da Índia, essa questão ocidental está bem distante. Então a gente percebe nas roupas, por exemplo, que a mulher ela precisa cobrir todo parte do braço, cobre as pernas, mas para ela mostrar a barriga, ela com 60 anos, 70 anos, 80 anos de idade, ter a barriga de fora, isso não é pudor nenhum, né?
Então, a relação corpo, a relação vestimenta, a relação comida, a relação arte, a relação cor, essas relações todas, né, com o mundo, que influenciam diretamente na psicologia, foi assim muito rico, né? Eu não acabei o doutorado ainda, porque por uma série de questões a gente precisou voltar um pouco antes, mas a gente está fazendo, falo a gente porque minha esposa super me ajuda, né? Então, a gente está fazendo ainda que online esse final da escrita. Mas resumindo, Bruno, eu sei que assim, se quiser fazer outras perguntas da Índia, eu posso falar, mas a intenção principal era essa, sair dessa coisa meio viciante de ver o mundo ocidental pela lente do ocidentalismo, ver a vida sempre a partir dessa mesma perspectiva, olhar a psicologia sempre pela temática da culpa. Era romper, né? E foi uma experiência muito rica, continua sendo muito rica ainda. Fizemos bons contatos, continuamos com bons contatos e tem sido uma experiência muito boa. A relação com comida, por exemplo, lá não tem como comer carne de vaca. Assim, aliás, até tem. Indo em bairro muçulmano, por exemplo, a gente consegue, né? Mas como a maioria da região é hindu, e existe uma tensão muito forte entre hinduísmo e islamismo. Como estrangeiro, a gente procurava a paz, né? A gente procurava dialogar bem com todos. Então, passar vontade de comer carne não era um problema, porque estava em jogo algo muito maior. Mas assim, foi uma experiência muito rica. Foram quase 3 anos. Foi um tempo muito bom. Nossa, eu pensei numa coisa, não sei se vai ser possível responder, porque talvez ela seja muito específica, mas com relação à saúde mental do brasileiro e à saúde mental do indiano, o senhor conseguiu perceber algo que pudesse falar assim, isso aqui, essa comparação é possível, isso aqui é diferente, e essas duas coisas são mais semelhantes? Existe algo que dê para falar sobre isso? Ótima pergunta. Assim, um cuidado que eu tenho é não rotular a outra cultura, porque eu realmente acredito que todas as culturas têm belezas e pontos a serem melhorados. Toda cultura tem a sua fragilidade, né, e a sua riqueza. Mas o que eu vou chamar de adoecimento, eu não sei se algumas pessoas concordam que é um adoecimento porque não está no DSM, não está no CID, tanto a Associação Americana de Psiquiatria como a Organização Mundial de Saúde não vão falar o que eu digo como sendo adoecimento. Mas o Oriente é muito mais coletivo. E o individualismo do Ocidente é uma coisa que me preocupa. Né? Então, eu vou contar uma situação que minha esposa, meu filho e eu, a gente passou nos primeiros dias que a gente chegou. Fomos a um shopping, sentamos. Era uma mesa com 4 cadeiras. Éramos 3 pessoas, uma mesa e uma cadeira ficou sobrando. Pedimos uma comida, enquanto começamos a comer, chegou um rapaz que a gente não conhecia, falou oi e sentou. Sentou com a comida dele. E comeu, e não conversou com a gente, enquanto a gente estava lá, e a gente não sabia muito o que fazer, né? O primeiro pensamento era, será que a mesa estava reservada? Será que a mesa era do cara? O cara é folgado, né? Porque a gente está preso numa mesma lente. Né? E ele acabou de comer, falou tchau e saiu. Eu não sei como que aliás, eu até sei, né? Mas deixa eu perguntar para vocês, como que um ocidental enxerga essa atitude dele? Eu sei que não tem uma resposta só, né? Mas na opinião de vocês, como que nós aqui, de Europa, América do Sul, América do Norte, como nós vemos essa atitude de um indiano? Olha, eu posso... Acho que causa um estranhamento, né? Um estranhamento, você acha, Anderson? Eu pensei, Algumas essa pessoas que eu palavra conheço, foi a primeira que Anderson, veio na cabeça. algumas pessoas que eu conheço aqui chamariam esse estranhamento de invasão. O cara invadiu um território que não era dele, né? E a gente poderia, de repente... Eu ia colocar alguma coisa nesse sentido, Rodrigo, porque eu estou aqui nos Estados Unidos faz 5 anos. Eu não ia usar a palavra invasão, mas seria a palavra mais própria. Eu acho que o americano, ele é o exportador de cultura, né? Ele é um existe a troca, é claro, né? Mas eu acho que o americano, ele menos absorve
do que propaga, né? E essa palavra ela é perfeita, ela define, pelo menos aqui na América do Norte, isso, porque aconteceram experiências, não vou me delongar, experiências comigo aqui, eu latino, né? De chegar um pouco mais próximo, e uma vez aconteceu uma situação muito interessante, tudo bem que era cenário meio de pandemia, mas eu estava indo no meu carro e estava subindo uma rua assim, e tinha um senhor que estava na frente, indo na mesma direção. E eu, na minha cabeça de latino, acho que eu estava um pouco estressado, alguma coisa, eu acho que eu acabei me aproximando um pouco dele, tipo, andando mais próximo dele. Esse senhor, ele virou pra trás. Desesperou. Ele brigou comigo. Não, ele brigou comigo no meio da rua. Ele brigou comigo, me esculachou no meio da rua. E eu não fui muito educado, para falar a minha verdade. Eu esqueci um pouco a educação que minha mãe me deu. A gente bateu um pouco de boca na rua, assim. E o engraçado é que o carro dele estava na frente do meu. E daí ele entrou no carro dele e eu entrei no meu atrás. Porque essa sua palavra define, nossa, perfeitamente, assim, invasivo. Os americanos acham que todo mundo que se aproxima muito deles, mesmo quem eles conhecem, quem eles conhecem, mas quem não conhece, então, aí é de invasão para sequestro. Sim, sim. E agora, assim, eu não quero ser promotor nem advogado de ninguém. Aliás, eu vou ser advogado porque eu acho que é importante colocar o outro lado da história, né? Então, a cidade que eu moro, que é Marília, interior de São Paulo, eu acho que está com 220 mil, 240 mil habitantes. Não sei, tá? Mas imagina a cidade que nós morávamos lá na Índia, tem o mesmo território de Marília, o mesmo espaço geográfico. A população lá era de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões. Né? Então, é só para dizer que quem nasce na cultura da superpopulação, que precisa lutar para ter um espaço no mercado de trabalho, que precisa ter, assim, lutar para ter o mínimo de comida, lutar, porque, assim, é muita gente. Né? Então, crescem os desafios políticos, sociais. É inconcebível para alguém que nasceu nessa cultura um estrangeiro, nem precisa ser estrangeiro, tá? Qualquer um, não dividir uma cadeira. Como assim? Eu não vou poder sentar num espaço que é público, numa mesa que não é dele, porque ele não comprou, numa cadeira que não está arrendada, ela é minha também. Não entra na cabeça deles essa ideia de invasão, porque é meu também. Então, quando você me perguntou, Anderson, de adoecimento, eu sei que não está no CID, não está no DSM, não está assim, nos manuais de transtornos, né? Mas eu entendo que o individualismo, ele adoece sem que a gente perceba, ele adoece no nível da depressão, ele adoece no nível da ansiedade, ele prolifera, acho que assim fala, né? Transtornos dissociativos, de personalidade, que é algo tão simples, né? A gente falou do simples agora há pouco, o entender que o que é meu não é só meu, é também do outro. E aquilo que o outro faz me afeta. Então, eu entendo que nesse aspecto o Oriente está um pouco na frente da gente. Em outros aspectos, talvez assim a troca possa ser de uma outra via. Mas eu entendo que o individualismo adoece. E a gente está adoecido sem perceber. Né? Sem perceber. Uau, profundo isso, hein? Uau, profundo isso. Inclusive, eu acho que a gente tem que mandar o Putin para dar um pulinho lá lá na Índia, para ele sentar numa praça de alimentação e entender que o mundo não é só dele, que tem que compartilhar, né? Não, eu acho essa reflexão bem importante, porque é uma coincidência, eu estava conversando sobre isso hoje, lá no trabalho, e tinha um professor, a gente estava conversando um pouco, e aí eu percebi, daqui a pouco talvez vocês escutem fogos, porque tá tendo Corinthians e Palmeiras aqui pertinho aqui, e a gente estava lá no trabalho, a gente estava assim, eu tenho que sair mais cedo, senão eu não vou conseguir sair hoje. Então,
Mas aí eu penso na importância do futebol que ele tem por conta dessa questão de ele juntar certas coletividades. É uma reflexão bem importante, porque eu também eu estava conversando justamente sobre isso, que para mim existem dois principais problemas relacionados à humanidade, à questão humana, sei lá, e um deles tem justamente a ver com isso. Por isso que, por exemplo, isso a gente encontra a importância, por exemplo, da questão religiosa, que você cria certas comunidades com laços bastante fortes e, e você cria uma rede de apoio entre as pessoas, e isso você pode encontrar em diferentes grupos, né? Você tem grupos religiosos, você tem isso em times de futebol, às vezes em partidos políticos e tal. E eu li justamente uma conversa, a pessoa falou assim: eu tenho depressão e as pessoas estão aconselhando eu a frequentar determinado grupo lá religioso. E o pessoal estava falando com ela, pode ajudar, mas isso envolve também outras esferas, né? Porque a nossa perda de ligação com os outros, ela remete num quadro histórico bastante longo, né? A gente consegue pegar o quanto que a gente pode pegar, por exemplo, as populações do Paleolítico. Você tinha a questão tribal e essas pessoas elas se uniam num grupo que era um grupo menor. E aí você conseguia estabelecer essas relações mais próximas. E aí, nisso acho que vem a minha próxima pergunta, que não, eu já vi por vários lugares e tal, aquela ideia de que uma pessoa ela só pode ter 10 amigos próximos, 100 tantos conhecidos e, sei lá, 200 pessoas, eu estou inventando os números aqui, e 200 pessoas que ela tem mais proximidade. Acima disso, é tudo, não chega nem a ser colega, são pessoas que você vê por aí. Existe algum embasamento para esse tipo de frase? Essa ideia de que as nossas redes elas são realmente menores do que o espaço que a gente está vivendo comporta? Anderson, se tiver algum embasamento científico, por exemplo, cai naquele problema de que a lente do ocidental, a lente ocidental filtrou a pesquisa. Porque, assim, para o oriental é inconcebível essa ideia de limitar. Eu vou dar um exemplo da língua para comentar um pouco isso. A língua que a gente ouvia e falava lá era Hindi, tá? Existem, eu não sei quantas línguas oficiais tem, talvez 13, 14 na Índia, mas colocando dialetos e línguas, passa assim, de 200 tranquilamente. Sim. E em boa parte dessas línguas, existe a palavra para irmão. Tá? Mas a palavra... desculpa, deixa eu trocar. Existe a palavra primo, existe a palavra prima. Mas boa parte das pessoas não usa essa palavra. Usa qual palavra? A palavra irmão ou irmã. Então, não foi uma nem duas. Inúmeras vezes, uma pessoa encontrava, a gente falava assim, deixa eu apresentar a pessoa da minha família, esse daqui é meu irmão, aquela é minha irmã, e aquele é meu irmão. E aí a gente ia depois convivendo e percebendo que, para nós ocidentais, não era irmão, mas era primo, era prima. E a gente tem as categorias ainda, né? É o primo de segundo grau, é o primo de terceiro grau. Então, não entra, não cabe, porque assim, somos um todo. Né? É um jeito de dizer assim, ele é da minha família, é do meu sangue, é meu irmão. Então, se na linguagem a gente percebe essa noção do coletivo, a gente vê que para eles é inconcebível essa questão de dizer que eu vou limitar a quantidade de pessoas. Porque se o mundo logo vai chegar nos 8, nem sei qual é a população do mundo, tá? Mas assim, se o mundo vai chegar nos bilhões que vai chegar, como que eu vou querer limitar e formar um gueto do Rodrigo com ele mesmo? Né? Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, tá, Anderson? Mas, assim, Não, sim. eu já vi alguns estudos dentro do que você falou, mas os que eu vi eram com viés, assim, muito ocidental. Por isso, eu faço uma coisa que, assim, não sei se é saudável, tá? Mas é uma prática minha. Quando eu converso com alguém, eu, do fundo do coração, não me interessa se é republicano, democrata, se é esquerda, direita, se é esses rótulos que a gente, esses rótulos ideológicos. Mas eu tento perceber se a pessoa está numa pegada de individualidade, de individualismo ou
coletivo. E eu faço isso não para julgar a pessoa, né, mas para ver como que dá para conversar com ela. Porque se ela tiver uma pegada muito forte de individualismo, alguns assuntos não vão. E assim, eu tomo muito cuidado de não subestimar as pessoas, tá? Não é subestimando mesmo. Mas a pessoa que enxerga só ela, como que ela vai ver o outro? E se aquele assunto que eu estou falando tem a ver com o outro, ela não vai conseguir ver porque é uma realidade muito distante para ela, né? Vai ficar no nível da superficialidade que a gente falou. A conversa não aprofunda. Eu vou aproveitar a minha vez aqui, eu vou fazer duas já, vou roubar agora. Eu fico pensando, mais uma vez, né, vou ter que citar a Lúcia Helena. A minha esposa, ela fala que a Lúcia Helena é meu crush. Porque eu acho que eu sinto mais a Lúcia Helena em casa, que ela fica com ciúme. É porque eu realmente eu compartilho muitas ideias dela, eu acho sensacional as reflexões. E ela fala muito sobre isso, sobre o individualismo, né, o egoísmo. Eu tenho duas perguntas. Uma é pessoal e a outra é nesse mesmo assunto. Ao que você atribuiria? Eu lembrei agora do que ela fala. Ela fala assim que por trás de todos os problemas da humanidade está o egoísmo, né? Eu não sei se isso faz parte da cultura indiana, do hinduísmo, eu não sei. Mas ela fala assim, o problema da fome no mundo não é a quantidade de alimento, porque nós produzimos alimento suficiente para a humanidade, né? Mas nós não compartilhamos, né? A gente quer faturar em si, enfim, o egoísmo. Ela lança um desafio. Eu desafio você a procurar qualquer defeito de caráter, das relações humanas, qualquer problema que dificulta a relação humana, por trás está o egoísmo, né? E a minha pergunta é: você já pensou sobre isso, sobre a origem? Você acha que isso está relacionado a uma questão de natureza humana? Porque se a gente falar de natureza humana, a gente está falando de perspectivas filosóficas. E existem as mais variadas possíveis, né? E o Anderson, um dia desse, tivemos uma conversa sobre isso, sobre natureza humana. E então a minha pergunta se você já pensou sobre a origem, se você já se questionou sobre isso, se você já teve algum insight, se você já leu alguma coisa sobre isso, da origem, se tem relação com a natureza humana ou não, e qual foi, particularmente, pessoalmente, enquanto ser humano, qual foi a maior mudança, melhor aprimoramento, eu não sei, dessa sua experiência desses 3 anos, que me parece que foram riquíssimos na Índia, né? O Bruno, fazendo um recorte assim psicológico, a gente pode dizer o seguinte: eu vou pegar essa mesma frase que você falou, só vou acrescentar não. Eu vou colocar um sinônimo. Junto com o egoísmo, a gente coloca narcisismo, que eu entendo que é uma palavra que super reflete e explica isso. Eu concordo que o egoísmo é a origem, eu não sei se dá para falar que é a origem do mal, mas assim, tá lá no centro, né? E com isso vem esse desdobramento do narcisismo. Então, se a gente olhar para o lado psicológico, é natural, numa fase da vida, eu viver esse egoísmo. Então, a criança, ela não está, quando nasce, tá? Um bebê, um recém-nascido, ela está com fome, ela não está interessada em saber se o pai trabalhou o dia inteiro e está cansado. Se a mãe acabou de sair do hospital e o corpo ainda está se adaptando com essa estrutura nova de maternidade, não, ele chora. Ele só vai parar de chorar quando tiver o que ele quer. Então, esse egoísmo, por uma fase da vida, é natural. Agora, simbolicamente, algumas pessoas ficam presas a isso. Então, não veio, agora a gente não fala leite, mas não veio a minha vontade, aquilo que eu quis. Eu não fui satisfeito, eu continuo, talvez não berrando, mas eu continuo de alguma maneira gritando. Aí a gente troca o grito pela manipulação, eu continuo manipulando para conseguir ter aquilo que eu quero, né? Então, eu entendo que o egoísmo, ele é natural, é aceitável, desde que ele fique num período da vida. Eu acredito que a maturidade emocional, ela passa pela premissa, pela certeza de que o outro também tem necessidade. Então, eu tenho as minhas, mas eu preciso saber. Eu estou num universo coletivo. Eu estou esbarrando com pessoas que também estão precisando de coisas. Então, vamos dialogar. Não dá para ser primeiro eu, mas pode ser
daqui a pouco, porque eu estou vendo que a tua necessidade é gritante. Eu entendo que essa é a maturidade, tá? Esse é um ponto. Tem um outro ponto, dizem que o ser humano é um ser biopsicossocial espiritual, né? Quatro facetas, né? O espiritual, assim, é um tanto quanto controverso e polêmico, mas eu, Rodrigo, como cristão, e eu procuro fazer uma diferença entre a religiosidade e a fé. Não gosto muito da religiosidade, tá? Eu vejo muita manipulação, muito egoísmo. Aí eu vou trocar a palavra egoísmo. Eu vejo muito narcisismo, né, entre líderes, assim. Mas eu, Rodrigo, entendo que a espiritualidade é um ponto super saudável, necessário para a vida. Como cristão, eu acho fantástica aquela descrição de Gênesis 3, que é a queda do homem. O que é essa queda? Nada mais é do que a pessoa querer fazer o que ela teve vontade, tá? Independente do que representa o fruto, dos simbolismos por trás, o ponto é, eu quero fazer a minha vontade, ponto final. Então, a gente tem ali uma marca do egoísmo muito forte, né? Muito forte. E aí eu quero abrir uma outra observação que é a seguinte: tem um estudo israelense bem interessante, né, que fala sobre sociopatia e coloca sociopatas em não eram universidades, empresas, instituições religiosas, instituições políticas. E eles colocam uma ligação muito próxima de liderança com sociopatia, tá? A quantidade de CEOs de multinacionais que tem traços de sociopatia é muito forte. A quantidade de líderes religiosos, mesma coisa, de políticos também. São todos? Claro que não, mas é uma quantidade muito grande. E quando a gente olha o perfil do sociopata, quem que é o sociopata? Ele é um predador social. É o cara que ele vai para sugar o outro. Por quê? Por essa mistura de egoísmo, de narcisismo, porque ele só enxerga o eu, né? E importa o que eu quero. Então, entre aquele bebezinho que a gente falou, do choro para o adulto mais articulado, que se torna CEO de uma empresa, existem uma série de diferenças, mas a essência não muda tanto, né? E passa por esse egoísmo que você apontou. Não sei se deu para responder. Uau! Tá difícil aqui segurar, hein, Rodrigo? Porque tá difícil segurar. Caramba, matou a pau, hein? Muito, muito interessante esse olhar. Nossa! O que você achou, Anderson? Não, eu acho esse olhar assim ele é basicamente o que eu estava conversando hoje e eu percebo o quanto isso tem um aspecto bastante prático, né? Não é algo que a gente consegue simplesmente associar não, a gente está teorizando sobre a questão da psique humana. Eu acredito que qualquer pessoa que ouvir isso, ela vai perceber. Sim, eu consigo perceber isso. É algo que está visível e palpável ao meu redor, né? Do mais Por isso que intelectual talvez, ao mais simplório, né? Sim, sim, por isso que aquele realmente. comentário que eu fiz um pouco antes, assim, eu tento mesmo, se não me prender a esses rótulos de ideologia política e outras ideologias, porque assim, não dá para definir a pessoa na bandeira que ela carrega, né? O ser humano é muito mais do que aquilo. E eu entendo que a gente cai em discussões assim desnecessárias, mas dá para em uma conversa perceber se ela está nessa pegada egocêntrica, narcísica, se ela está nesse caminho assim de olhar só o eu, nesse individualismo que não enxerga o coletivo. E se a pessoa está nessa pegada, fica difícil dialogar, né? Claro que assim a gente ainda dialoga, mas assim com com cuidados. Quem pode ter essa pegada? Pode ser democrata, pode ser republicano, o cara pode ser do PT ou ele pode ser bolsonarista roxo. O cara pode ser. Por isso que assim é uma coisa mais profunda, mas ao mesmo tempo ela é simples, Mas, porque quase tudo se resume a esse egoísmo, né? mas Rodrigo, você tocou num ponto interessante que me leva a pensar numa outra coisa. Vamos ver se relaciona. Vamos ver se eu consigo transmitir essa ideia que eu tive agora.
Bom, você falou de democratas, republicanos, pessoas dos mais variados rótulos. Eu acho isso uma grande bobagem. Isso serve a interesses de pessoas, a sociopatas, a psicopatas que amam o poder, né? O egoísmo na sua forma mais suprema. Né? Não tem como você encaixar um ser humano na sua complexidade atrás de um rótulo. Mas olha que interessante. Você acha que esse egoísmo, talvez, como quase tudo na vida, no meu ponto de vista, a gente se coloca em graus, não de forma absoluta, né? Mas, assim, me parece, às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas, às vezes até os intelectuais, eu não sei, eles cedem a um jogo nas relações, um jogo de poder, né, nas relações humanas, porque às vezes me parece que ele cede esse egoísmo, essa vontade própria para um outro, ele acaba terceirizando. Tem um livro, eu não cheguei a ler esse livro, mas eu assisti uma palestra muito interessante com o Leandro Carnal, gosto muito dos vídeos dele, das palestras dele, que ele fala do Etienne de la Boétie, acho que se eu não me engano, é um francês, né, muito jovem, que ele fala sobre servidão voluntária. Servidão voluntária. Então, assim, a gente, se você, né, comentou sobre esse estudo de Israel, né, entre sociopatas ou psicopatas no centro de poder de corporações, eu acredito que a gente pode generalizar isso para a política, né? Os políticos, o egoísmo ali na sua forma talvez mais crua, mais natural. Então eu fico pensando, o que leva uma pessoa. Será que o egoísmo é uma coisa natural de todos os seres humanos, uma coisa em relação à maturidade ou imaturidade? Mas às vezes eu abro mão da minha vontade, às vezes eu abro mão dos meus interesses para seguir uma cartilha. Às vezes eu vejo isso tanto na direita quanto na esquerda. Do bolsonarista mais roxo, às vezes ele abre mão de uma opinião que está enraizada há muito tempo, ou ele abre mão de uma vontade, de um desejo político, de comportamento, se une ao grupo, ele se anula, porque o narcisista, ele né, eu acho que um narcisista, ele não se anula, né? Uma característica marcante do narcisista ou do egoísta não é a anulação, se anular. Por que algumas pessoas às vezes acabam se anulando na forma de pensar, na forma de agir, na forma de vestir, para se adentrar um grupo e para ceder o egoísmo de outra pessoa? Ou seja, eu me submeto, eu me sujeito. Não faz algum sentido? Na minha cabeça, me parece que é um anti-egoísmo, né? Nem tem essa palavra, neologismo. Eu deixo de ser egoísta para ceder a desejos egoístas de um terceiro. Faz algum sentido isso para vocês? Mas aí tem uma diferença, Bruno. Tem um detalhe que é assim: o sociopata ele tem uma característica ele não tem dificuldade de abrir mão da vontade dele a curto prazo. Tá? Então ele abre mão uma, ele abre mão duas, ele abre mão três. Ele coloca o cara que ele não gosta lá em cima, porque para ele tem um bem maior e o bem maior é ele. Então, assim, vai chegar nele. É só questão de tempo, né? É só questão de tempo. Então, para a gente, se eu olhar o meio do processo, eu vou achar que o cara está fazendo esse anti-egoísmo que você falou. Mas na cabeça dele, ele vai chegar lá na frente em algo maior. Mas e do ponto de vista de quem segue? Eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão dos meus gostos, dos Do meus ponto de vista de interesses. quem segue... Porque não parece ser um anti-egoísmo? Eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos, do meu prazer, das minhas opiniões, para seguir um outro. Aquilo que o Leandro Carnal ele trata nesse livro, a servidão voluntária. Porque, em tese, pode ser que eu não esteja conseguindo enxergar alguma coisa aí, alguma nuance, mas, em tese, o sujeito egoísta, ele não se anula, ele não abre mão. Eu entendi esse do seu ponto de vista, pensando a longo prazo, interessante, mas do ponto de vista que quem segue. O Bruno, eu acredito que assim, bons líderes, bons com aspas, tá? Bons no sentido da manipulação, bons no sentido dessa coisa do predar, né, dos predadores sociais.
quase todos fazem promessas muito bem feitas, tá? E assim, uma das razões, claro que não é a única, que faz com que uma multidão siga, desde a Alemanha do Hitler até antes e depois dele, são as promessas, né? E muitos conseguem cumprir algumas dessas promessas, só que eles não conseguem cumprir todas. Ou se cumprem, é num preço caro demais, alto demais. Voltando para o Hitler, a Alemanha ela melhorou pra caramba. De certa maneira, ele tirou ela de uma crise, né? E assim, quem estava no desespero ouviu aquela promessa, era a única tábua de salvação, o cara abraçou. Eu acredito que muitos seguidores são enganados até certo ponto do processo. Depois, aí acaba sendo uma questão de escolha. Eu vou ter ou não vou ter algum ganho, né? É uma questão meio ampla, mas assim, eu vejo que a massa muitas vezes é manipulada por conta dessa estratégia da promessa, Assim, e isso vai dos coachings, e assim, eu não tenho problema com coaching, tá? Tem muita gente séria, muita gente assim, fazendo bons trabalhos. Mas tem muito picareta, como psicólogo também, né? Então, a pessoa chega e faz uma promessa de, sei lá, a tua autoestima vai lá em cima, ou na consultoria que eu vou te dar, a sua empresa ela vai ficar redonda e vai bombar, e promessas, né? Então, talvez algo que a gente possa fazer é em conversas pessoais ou em conversas um pouco mais intencionais, falar do perigo das promessas, porque a promessa acaba sendo um anzol que fisga muita gente bem intencionada, tá? Gente bem intencionada, mas que segue e se perde no processo. não, fez sentido, fez sentido. Você tá falando, eu pensei em algo. Se o Anderson tiver alguma coisa a completar, fica à vontade também. Mas às vezes o cara, o mesmo seguidor, ele abre mão da sua vontade, ele se anula por um tempo, porque ele abre mão pautado no egoísmo por receber algo em troca. Porque se o líder não oferecesse algo em troca, dificilmente ele se anularia. Então, a promessa desse predador vai alimentar o egoísmo dele em última instância. Eu anulo por um momento, mas eu vou ser recompensado com o cumprimento da promessa desse líder. E também, o egoísmo não é a única característica humana, né? A gente tem uma capacidade de enxergar, às vezes, no outro, um predador que é mais forte do que eu. Aquele líder ele tem mais poder do que eu, ele tem mais autonomia do que eu, ele tem mais chances de me vencer, né? Ou seja, politicamente, Na socialmente política, ou fisicamente. Então, às vezes é melhor eu me anular, ceder a este poderoso, mas se ele me privilegiar, em última instância, eu também estou alimentando o meu egoísmo. Cara, eu acho fantástico isso. as pessoas fazem esses pactos, né? E depois, não sei se o Anderson quer comentar alguma coisa, mas depois eu quero fazer um comentário, porque tudo que a gente está falando aqui é uma visão até dentro da psicopatologia, que é o lado adoecido da sociedade. Mas tem um outro lado que não está adoecido, né? Eu quero depois comentar isso. Eu só queria fazer uma reflexão, aspas, talvez um certo egoísmo coletivo, porque eu penso muito que a gente tem essa necessidade de fazer parte de um grupo. E aí a gente pode exemplificar isso com aquele adolescente que a galera fala assim, ó, você vai lá vou pensar em professor, você vai lá no professor, vai dar um tapa na cabeça dele. E se você fizer isso, você vai fazer parte aqui do nosso grupo. Claro que eu estou usando um exemplo bem genérico e tal. Aí essa pessoa ela vai fazer isso, ela está anulando a vontade dela, mas com o objetivo egoísta, né? Eu acho que é bem isso que vocês dois colocaram. Eu acho que tem como fazer essa ligação e pensar num egoísmo que tem como base porque é um egoísmo que você está buscando um benefício próprio de pertencer ao grupo. E eu percebo isso, por exemplo, vocês citaram a questão de partido político, e o quanto isso é importante, porque eu faço parte dessa turma aqui, dessa galera aqui, né? Então, olha só que interessante, né? Muitas vezes a nossa necessidade de coletivização
acaba tendo algum tipo de relação com os desejos egoístas, às vezes, que a gente tem mesmo, né? Esses interesses, seja o adolescente que está nessa temática de escola que você falou, seja, de repente, o político ou o gerente da empresa que está numa outra esfera, mas, assim, tentar, pelo menos um exercício, ver os interesses escondidos, isso ajuda e nos prepara para, pelo menos, nos proteger, né? Nos proteger de algumas ameaças. Agora, uma coisa que protege mesmo, e é um exercício muito de autoconhecimento, é filtrar promessas, tomar muito cuidado, né? Se a pessoa chega prometendo economicamente, espiritualmente, emocionalmente, colocar um filtro, né? Porque eu, pelo menos, ligo o meu radar quando eu ouço alguma promessa em livro, palestra, coisas do tipo. Eu fico, não com os dois pés atrás, mas com um, pelo menos, eu fico. Nossa, Bom, quem perfeito. curtir, Eu acho que é uma frase, né? Não, quem acho que é curtir. uma frase que dá para a gente. Porque eu percebo isso muito, né, com essa visão dos coaches, né, que aí a gente estou falando dos coaches que podem ser criticados. Porque é muito disso, né? Toda a ideia, porque o coach de investimento fala que você vai ficar rico se você investir na determinada ação e seus ganhos vão quintuplicar rapidamente. E aí a gente tem em muitas esferas e a gente está vendo muita gente caindo nesse tipo de lábia, querer se apegando a esse tipo de promessa. E a gente, eu pelo menos não percebi isso de imediato. A gente acho que ainda não viu o resultado dessas pessoas acreditando nessas promessas. Acho que isso vai levar, por exemplo, sei lá, uns 10 anos a gente vai conseguir ver. E eu fico imaginando o quanto de frustração essas pessoas vão carregar nesse período, porque estão vendendo uma ideia de que você vai ser rico. Porque eu estou comentando dentro desse aspecto, porque é o que eu estou mais visualizando, assim, pelo menos dentro da minha bolha. E eu fico imaginando o quanto de frustração a gente vai conseguir ver no futuro devido a essas promessas que são muitas vezes irrealizáveis. Agora, tem um outro lado, Anderson e Bruno, que é importante a gente colocar, porque esse é o lado adoecido, né, da sociedade. Mas tem um outro lado que eu entendo que ele é saudável, e faz assim muito tempo, acho que deve fazer uns 20 anos, não sei, que a minha esposa me deu um livro, e nesse livro tinha uma metáfora, e eu gravei essa metáfora até hoje, eu tenho ela na mente, que é de que maneira ajudar. Então, se a gente começa pela palavra ajuda, é sinal que eu já estou rompendo com hedonismo, narcisismo, resumindo o egoísmo, né, que possa estar em mim. E a pessoa ilustrava essa questão da ajuda num cenário de escravidão. Então ela falava, imagina Salvador de tantos anos atrás, onde os escravos eram uma realidade na época, e tinha aquela coisa da pessoa ir para o Pelourinho, apanhar, e essa dor era a dor física, mas era uma dor social também, porque acaba sendo humilhada. E algumas pessoas, indignadas por isso, tentavam ajudar. Como ajudar? Né? Então, o autor colocava 3 caminhos. O primeiro caminho é você pegar um escravo, levar para tua casa, depois dele ter apanhado, e ficar tratando dele, ferida por ferida. Ele ia ter febre, talvez ele precisasse ficar 2, 3 dias na sua casa, ele não ia conseguir voltar a trabalhar. Então, você talvez tivesse que abrir mão do seu dia de trabalho para cuidar, né? Era uma dedicação total, mas é uma possibilidade. Tratar feridas, esse é um caminho. O outro caminho é você, a curto prazo, não fazer nada. Você vê aquele cara apanhando, dá um tempo, você vê aquele mesmo cara sendo humilhado, dá um tempo, você vê a mesma cena acontecendo. E aí você junta um dinheiro e depois de meses, não sei lá quanto tempo, você compra aquele escravo. E aí, ao comprar, você tenta, como diante da lei, né, como dono dele, dar uma vida digna e romper um pouco com essa opressão toda. Mas tem uma terceira maneira, que é bem a longo prazo, mas é uma outra forma, que é você investir em estudos, em contatos, em relacionamentos, entrar no meio político e preparar uma lei contra a escravidão. Qual das 3 formas é melhor? As 3 são importantes, né? O alcance é diferente, mas as 3 formas são importantes. E aí a gente pode pensar numa palavra que é a palavra vocação. Algumas pessoas são vocacionadas para tratar de ferida, para fazer aquela coisa individual, né? Do 1 a 1. Isso tem uma importância enorme.
Outras pessoas têm um perfil um pouco mais estratégico, e de repente, estratégico não é a palavra, depois eu falo da estratégia. Um perfil um pouco mais assim de, deixa eu engolir meu choro, tô com sangue no olho, mas eu não vou fazer nada. Vou esperar juntar o dinheiro para poder comprar aquele cara. E tem gente com uma mente um pouco mais estratégica, que talvez seja o oposto do sociopata, porque o sociopata também é estratégico, né? Mas ele, diferente do sociopata, usa isso não só para ele, né? Ele pensa no coletivo, ele olha no todo. E ele consegue, através de influências e conhecimento que ele tem, das competências, cumprir essa lei. Eu entendo que cada um é vocacionado para uma das três e o que a gente pode pensar, cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Qual é o meu perfil? Se o meu perfil é tratar ferida, beleza, ótimo, né? Se o meu perfil é o segundo, tranquilo, o terceiro também. O que eu preciso saber é que eu vou encontrar essas pessoas adoecidas nas três esferas. Então, quando a gente estuda psicopatologia, é tentador olhar a dor ou a doença e ficar preso nela. Mas a sociedade não está só doente, né? Existe muita gente boa, muita gente querendo romper com esse individualismo, com esse egoísmo e pensando no outro. Existem iniciativas muito legais no campo, eu falo da psicologia, tá? Mas cada um puxa para sua área, no campo da psicologia social, da clínica, da psicologia do esporte e assim vai. Na parte da educação, muita gente boa. Só que a gente precisa estar com a mente blindada para se proteger de gente que tem outras intenções, né? Então, essa proteção também ela é vital, senão a gente não sobrevive na guerra. Esse seu comentário, ele me leva a uma outra parte da conversa que eu estava querendo fazer uma ponte mesmo, eu achei super interessante. Como se proteger? Como criar barreiras de promessas? Ou como criar barreiras? São duas perguntas em uma novamente. Tentando maximizar o tempo aqui. Como se proteger, como criar barreiras contra o psicopata, o predador, a essas promessas, e qual é a influência disso talvez de uma infância desestruturada, uma infância mais fragilizada, cheia de adversidades, porque me parece que uma criança que vem de uma realidade um pouco mais assim, mais cruel, mais difícil, com suas adversidades, acaba chegando na vida adulta com mais vulnerabilidades e talvez as vulnerabilidades, a carência, faz ela ser um alvo fácil para esse tipo de pessoas, né? Eu acredito assim, Bruno, via de regra, quem foi vítima tem uma tendência de produzir vítimas, né? Então, se a gente pensa na questão, sei lá, vou falar de abuso sexual, mas assim, não queria focar só nisso. É comum, não é regra, mas é comum. Pessoas que foram abusadas um dia abusarem. Eu acredito que, assim, eu estou pensando aqui como responder essas duas questões. Uma das maneiras de se proteger é através do autoconhecimento. E no autoconhecimento, eu vou estar, independente da idade, independente da esfera, do lugar que eu transito, eu vou estar percebendo, não só se a pessoa me fez promessas, mas eu vou estar percebendo se elas fizeram sentido para mim. Então, o problema não é o outro prometer, né? Algumas pessoas comparam a promessa ao presente. A pessoa pode oferecer o presente, depende de quem querer aceitar ou não. A pessoa pode prometer. Mas, se não fizer sentido, então eu não sou uma presa fácil. E o autoconhecimento ajuda nisso. Então, a pessoa me prometeu autoestima, ela me prometeu um corpo perfeito, ela prometeu que meu casamento ia ficar perfeito, ela prometeu que a minha empresa ia triplicar os rendimentos. Dependendo do meu autoconhecimento, eu vou entender que, assim, minha empresa não precisa triplicar. A ideia de corpo perfeito é uma ilusão. A estima tem a ver com fazer as pazes com fragilidades, não com uma ideia falsa de perfeição ou força. Então, se rola o autoconhecimento, a pessoa automaticamente se blinda, né? Ela percebe algumas promessas e aquilo não faz sentido. Esse é um caminho. Um outro caminho, Bruno, vamos dar assim duas respostas, uma intrapessoal, uma interpessoal. A resposta intrapessoal é do autoconhecimento, eu olhando para mim. A interpessoal é eu e o outro.
eu e o coletivo, né? Aquilo que o Anderson falou no meio da conversa, que é terapêutico a pessoa ter contato com o próximo, ter contato com grupos, né? E aí no grupo, eu acredito muito na diversidade. E eu entendo que é super saudável eu ter contato com pessoas que ainda não passaram pelo que eu vivi, para perceber nelas uma certa pureza, digamos assim. Eu vou falar da psicologia, mas a gente pode pensar de outras áreas. É muito legal quem está formado há 20 anos ter contato com quem está formado há 40, porque a pessoa pode aprender mais coisas. Mas é muito legal ter contato com quem está começando a faculdade, porque a gente vê alguns sonhos que talvez a pessoa já teve e ela perdeu, né? E é possível resgatar esses sonhos. Eu falei pureza nesse sentido. É possível resgatar, eu acredito nisso, resgatar sonhos do passado com maturidade, porque é muito comum, depois de algumas pedradas da vida, a pessoa começa a ficar cética. E eu entendo que isso também adoece, né? Então, a segunda maneira de proteção, eu entendo que é essa: ter contato com o diverso, com quem já viveu mais do que eu vivi, que passou por experiências que eu não passei, que pode me sinalizar, não sei se o caminho das pedras, mas pelo menos caminhos saudáveis, mas também ter contato com uma pessoa que representa quem eu fui no passado, né? Sonhos, e isso faz bem para a alma, isso traz motivação, inspiração, né? Então seriam duas respostas. E dentro do autoconhecimento, a gente pode fazer uma diferença também, né? Do que é a autoajuda e o autoconhecimento, né? A autoajuda, ela é um pouco... O problema da autoajuda não é que ela é superficial, é que ela é etnocêntrica, a pessoa se centra nela, ela é egoísta. Eu me basto, eu me ajudo. No autoconhecimento, a pessoa toma consciência de que ela precisa do outro, né? Ela toma consciência da potencialidade que ela tem, mas ela com certeza vai perceber que ela precisa de ajuda. Então, o autoconhecimento também é uma palavra super importante. E talvez a gente tenha aí um equilíbrio. A relação do Rodrigo com ele mesmo, do Rodrigo com o coletivo, do Anderson e do Bruno com eles mesmos, a relação de vocês com a sociedade. Dessa maneira eu entendo que protege. Eu tô até sem jeito, porque para mim, caramba, que reflexão interessante. E eu acho que eu vou aproveitar o gancho, eu vou sair um pouco do tema. A gente estava até conversando, eu e o Bruno, e aí eu tinha comentado, né, que eu enxergo dois problemas. O primeiro seria, como o senhor colocou muito bem, a questão do egoísmo, e para mim o segundo tem a ver com o desligamento da gente com a natureza. Então, por exemplo, eu vou citar o Ailton Krenak. O Ailton Krenak, o Bruno, é a Lucelina. Então, o Ailton Krenak, ele tem um momento que ele escreve no livro dele, eu esqueci, mas depois vou lembrar. Como adiar o fim do mundo. Lembrei, rápido. Então, e ele fala o quê? Eu não consigo pensar, por exemplo, a gente fala assim muitas vezes, né? Nós temos que salvar a natureza, temos que proteger a natureza. E o Ailton Krenak fala, mas eu não consigo pensar em nada que não seja natureza. Ou seja, nós somos natureza, nós fazemos parte da vida nesse planeta. E aí eu percebo o quanto esse desligamento que a gente teve com a natureza, quando a gente parou de se enxergar como parte de todo esse cosmo que faz parte do planeta, isso desenvolve, por exemplo, para mim é um dos fatores que contribui para a escravidão. Porque o que é a escravidão? É tratar as outras pessoas como a gente trata os animais. Mas, de certa forma, acho que, independente do tem, nós somos animais também. Então, por que a gente trata... Como assim tratar os outros como animais? Como assim? Então, o senhor acha que existe realmente algum tipo de ligação entre problemas psicossociais e envolvendo a nossa separação, a nosso desligamento com a natureza? E eu penso que até mesmo dentro do aspecto religioso, se a gente for pegar todo o contexto bíblico, existe também essa ideia de que o homem se separou do Éden, né? Saiu, vocês foram expulsos do paraíso. E ao mesmo tempo, sei lá, você pode, eu acredito que é possível pensar no desligamento da natureza
com o desligamento do divino, do sagrado, ou qualquer outro tipo de cosmovisão envolvendo a religiosidade, né? É aquela frase, né? O homem, às vezes, admira o Deus que ele não consegue ver, mas ele destrói a natureza que ele consegue ver, que foi feita por esse determinado Deus. Existe algum tipo de relação? Existe algum estudo clínico ou qualquer coisa relacionada à psicologia que envolva essa ideia de que a separação do homem da natureza, do ser humano da natureza, é prejudicial? Você falando de estudo, eu lembro de um, então eu vou comentar esse estudo ligado ao descanso, mas depois eu quero fazer um comentário bíblico, né, ou teológico. O estudo fala sobre o descansar, que a humanidade, sempre que ela procura descanso, ela vai na direção da natureza. E a natureza no sentido rio, praia. A pessoa pode até falar que ela está indo para um resort, mas não é o resort, não é a parede que descansa, não é... assim, é a natureza como cenário, né, de tudo aquilo. Então tem alguns estudos muito legais falando que o descansar de mente e de corpo, pensando, né, que somos seres biopsicossociais ou espirituais, né, são 4 esferas, a integração, a harmonia dessas 4 essências passa pelo contato com a natureza. Se é o pé no chão da terra, se é eu passando a mão no animal, brincando com ele, se é eu simplesmente olhar o mar, ouvir aquele barulho, a natureza descansa. Esse é um ponto, né? Com certeza existem muitos outros que eu não conheço, mas você falando da Bíblia, eu acho muito interessante porque assim a humanidade começa no Éden, ela começa no jardim e ela acaba na cidade, que é a Nova Jerusalém que Apocalipse coloca. A impressão que dá é que a narrativa bíblica é assim. Não dá para negar o fato de que a pessoa saiu do agrícola, do rural, saiu do campo e foi para o urbano. Não dá para negar isso. Mas qual é o detalhe dessa Nova Jerusalém? Ela é toda ressignificada, porque é um novo céu, uma nova terra, é uma natureza, para não usar a palavra ressignificada, é uma volta à essência do que deveria ser e da relação do homem, do ser humano, com essa natureza. Então, porque eu estou falando tudo isso também, eu não tenho nenhum problema com o urbano, sabe? Eu vejo beleza na cidade, o sair do campo, a Índia, eu vou falar um número que eu não sei se está certo, mas acho que 70% da Índia é rural. O que existe de urbano lá é 70%, é uma quantidade assim muito grande, né? Muito grande. Só que assim a tendência nos próximos anos é ela se tornar urbana como outros países também se tornaram. Mas eu acredito que é possível ter beleza na cidade, é possível viver uma harmonia, porque o ponto está na consciência, né? Na consciência que eu entendo que pelo menos a Bíblia coloca como proposta dessa Nova Jerusalém urbana que interage com a natureza, com aquilo que é construído, pensado, feito pelo homem. Então, é super interessante esse pensamento, Anderson, que você trouxe. E eu diria assim, eu pelo menos conheço poucos estudos. Com certeza existem muitos, mas com certeza absoluta. Ainda dá para se pesquisar muito e muito mais. E saindo da academia, saindo das pesquisas e pensando a vida prática, o dia a dia. A relação com a natureza ela pressupõe humildade, né? A gente nem falou tanto nessa palavra, mas muitas vezes por uma certa soberba e arrogância e egoísmo eu depredo, eu acabo, eu desmato. E esse acabar não é só da planta da árvore, é do humano também, né? Que está ali, que é meu semelhante. E talvez numa outra conversa a gente possa falar mais sobre essa palavra humildade, como ela pessoas que têm uma boa relação com a natureza desenvolvem essa humildade de uma maneira muito interessante e as que fazem o contrário disso vivem uma arrogância, uma soberba gritante também, né? Mas aí fica um assunto para outra conversa. O pessoal do campo, né? Geralmente tem essa humildade, né? Essa simplicidade. Vocês já ouviram aquela piada da pessoa que... Bom, eu acho que é piada, não sei.
a pessoa que era um engenheiro, todo acadêmico e conhecedor, né, da matemática, ele estava na selva com um matuto, caipira, um cara assim, sem estudo nenhum. E estavam os dois na selva e apareceu uma onça. E quando apareceu a onça, o caipira saiu correndo e o engenheiro falou assim: "O caipira, não adianta correr, eu fiz todas as contas. Daqui a 4 segundos e tantos metros, ela vai alcançar você." O caipira ouviu e continuou correndo. Aí o cientista, né, o de exatas, falou: "Você não acabou de ouvir o que eu falei? Para que você vai correr?" Ele falou assim: eu ouvi, mas eu só preciso correr mais que você, porque quando ela te pegar, ela não vai querer saber de mim, né?" Então é um jeito de dizer assim que se inteligência tem a ver com a habilidade de solucionar problemas, porque durante muito tempo a gente acreditou que a inteligência fosse sinônimo de informação, né? Mas a inteligência ela passa pela solução de problemas, problemas do cotidiano. Se inteligência passa por isso, muita gente do campo é bem mais inteligente do que outras que estudaram muito, né? Bom, é isso aí. Encerramos aqui esse bate-papo. O Rodrigo ele está convidadíssimo para a gente repetir essa conversa. Foi super interessante. Eu com certeza aprendi muitas coisas hoje aqui. Eu espero que você que está ouvindo do outro lado também tenha aproveitado tanto quanto a gente aqui. E tem uma promessa aqui que não é mentirosa. Se você curtir e compartilhar esse vídeo aqui, até o final do ano vai entrar um dinheirão na sua conta, hein? O coach. Mas, brincadeiras à parte, Rodrigo, obrigado por essa colher de chá, por participar aqui com a gente. Vocês que curtiram aí as falas, os insights do Rodrigo, as reflexões dele, aqui embaixo tem o Instagram dele, ele é novo no Instagram, né? O Old Fashion. Então, segue ele lá nas redes sociais, que eu vi que ele está produzindo material, acho que semanalmente, lá muito bacana, algumas reflexões muito legais, já estou seguindo ele. E então, corre lá para o Instagram, segue o Rodrigo para acompanhar um pouco mais da vida e do trabalho dele. O que você achou aí, Anderson? Palavras finais. Então, eu ia falar o seguinte, antes de fazer minha última pergunta, eu ia falar assim, nossa, eu vou fazer uma pergunta, mas ele já fechou com chave de ouro. Então, aí, Rodrigo, você fechou com chave de ouro de novo. Então, são duas chaves de ouro. Eu agradeço imensamente aqui ter participado dessa conversa. Eu espero que vocês aí que estejam assistindo gostaram, assim, tanto quanto a gente, eu e o Bruno. E a gente agradece realmente. Foi uma. Eu confesso que eu tenho vontade de reassistir esse episódio por conta desses insights. E fica aqui meu total agradecimento mesmo por ter topado aí conversar com a gente. Olha, eu agradeço também, viu, Bruno e Anderson, e o pessoal também que está assistindo. Eu quero falar como eu acredito em espaços assim, como foi dito no começo. Tem muita gente boa, falando muita coisa boa por aí. E a gente percebe que boa parte dessas boas pessoas, elas propõem a reflexão. Não é aquela pegada da imposição. E eu acredito que dá para juntos pensarmos caminhos. Muitas respostas não estão prontas. E tem a beleza, né? Existe muita beleza em procurar. No coletivo, como um todo, vamos olhar para aquela direção, para outra. E, resumindo, eu acredito muito em espaços assim, onde como sociedade a gente cresce e como indivíduos também. É possível subir um degrauzinho a mais. Obrigado a todos. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Até uma próxima.